Saudações amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo. E hoje abordando Jacob Boehme, príncipe dos filósofos divinos. Se ainda não for, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações para estar sempre atualizado das novidades, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo no YouTube. E antes de começarmos, um recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Sua obra é considerada o maior monumento de conhecimentos cosmogônicos, cosmológicos e escatológicos do cristianismo, sendo vista como um dos raros casos em que uma quantidade imensa de conhecimentos esotéricos foi transmitida à humanidade de uma só vez. Sua iluminação e o que dela adveio é um dos casos mais inspiradores na historiografia mística. Filósofos, teósofos, místicos e buscadores de todas as escolas esotéricas o reverenciam como um mestre e um guia infalível na senda que conduz à iluminação. A história de Jacob Boehme, como a de muitos mestres, contém um componente esotérico que decifraremos no interesse de você que nos assiste, pois só esta fase de sua vida oculta permite explicar o mistério que cerca um homem considerado ignorante e que se tornou súbita e inexplicavelmente um dos maiores iluminados da história. Jacob Boehme nasceu na pequena cidade de Altenburg, na Alemanha, em 1575. Seu primeiro trabalho, ainda criança, foi de guardião de rebanhos de carneiros nas colinas de Görlitz, cidade fronteiriça à sua terra natal. Aos 14 anos, seus pais, luteranos devotos, fizeram com que ele aprendesse o ofício de sapateiro. Neste período em que aprendia a profissão na oficina de um sapateiro experiente, Jacob passou por uma estranha experiência, segundo ele mesmo contou. Um dia, quando o proprietário da sapataria estava ausente e Jacob encontrava-se sozinho, um homem de aparência e aspecto venerável entrou na loja. O estranho perguntou o preço de um par de sapatos. Encabulado e tímido, sem nunca ter vendido nada e com medo de que seu chefe desaprovasse a venda, Boehme deu um preço absurdo pelos sapatos só para se livrar do homem. Para seu espanto, o estranho pagou prontamente, pegou os sapatos e se retirou. Mas ao sair da loja voltou-se para a porta de entrada e com voz firme e autoritária disse: Jacob, Jacob, saia para fora. Assustado em sem saber como o homem sabia o seu nome de batismo, Boehme resolveu sair da loja e ir ao encontro do estranho. Este, com um olhar muito penetrante, disse-lhe: Jacob, agora és pequeno, mas tu te tornarás um grande homem e o mundo irá te admirar. Seja piedoso, viva no temor a Deus e honre sua palavra. Eu te exorto especialmente a ler a Bíblia. Nela achará conforto e consolo, pois você enfrentará problemas, pobreza e perseguições. Mas não temas, fique firme, porque Deus te ama e é gracioso para contigo. Tendo dito isso, o estranho apertou a mão de Boehme e foi embora. Jacob nunca soube quem ele era e nunca mais o reencontrou. Naturalmente, velada em uma linguagem cristã, adaptada à matriz do pequeno Boehme, esta breve exortação continha a promessa de uma missão mística. Seu autor, possivelmente, era um mestre da loja oculta de mestres da humanidade, na qual Boehme certamente foi iniciado graças a seus méritos de vidas anteriores. A partir daquele dia em que encontrou o estranho, Boehme dedicou-se a uma vida de muito estudo e silêncio,
desempenhando com humildade seus deveres profissionais e familiares. Fez tudo isso sem alarde, levando uma vida comum. Conforme foi instruído pelo estranho, Bohm dedicou-se ao estudo da Bíblia em sua fase esotérica, procurando penetrar nas chaves ocultas das Escrituras. A esse estudo agregou em sua pesquisa os livros de Paracelso, grande alquimista e Rosa Cruz do passado, assim como se debruçou nas obras de Caspar Schönfeld e Valentin Weigel, dois teólogos luteranos que foram considerados hereges por interpretar o cristianismo sob um ponto de vista místico. Assim, Bohm desde cedo se inseriu na corrente mística e rosacruciana de estudos. Não se sabe se e quando foi iniciado em algum conclave místico ou Rosacruz de sua época, pois essa parte de sua vida é envolta em segredo. Só podemos conjecturar que certamente ele foi sabiamente guiado. Ainda em sua primeira juventude, antes dos 20 anos, e não muito tempo depois do encontro com o misterioso homem, Bohm teve sua primeira grande iluminação, que lhe mostrou o mistério do universo, da natureza e do homem. Conta-se que por 7 dias ele permaneceu em uma condição quase estática, embora, curiosamente, ela não o impedisse de executar seus trabalhos diários. Segundo seus relatos, ele foi cercado por uma luz e alegria inexprimíveis. Ele decidiu manter essa experiência em sigilo enquanto prosseguia com seus estudos e vida normal. Em 1600, aos 25 anos, já casado com uma jovem e dedicada esposa, Catherine Kunschmann, e com 4 filhos, Jacob Bohm teve a sua segunda grande iluminação. Sobre esta temos mais detalhes. Bohm estava sentado em seu quarto em um dia ensolarado, e quando sua vista caiu em um prato de estanho polido que refletia a luz do sol, imediatamente ele entrou em êxtase e recebeu uma iluminação ainda mais forte do que a que tivera no passado. Foram-lhe revelados os próprios fundamentos das coisas, da natureza, de Deus. Enfim, a própria estrutura da criação foi-lhe revelada. Tão admirado ficou dessa experiência que resolveu sair do quarto e caminhar para o jardim de sua casa, quando notou que tudo ao seu redor estava mudado. As flores, as árvores e a própria grama lhe apareciam em sua verdadeira composição energética, e ele entendia quais eram suas reais propriedades, potências e virtudes. Ao contrário de sua primeira iluminação, esta permaneceu com ele permanentemente, quer ele estivesse acordado ou dormindo, trabalhando ou relaxando. Daí em diante, seus olhos revelaram-lhe a natureza essencial de qualquer coisa que sua vista mirasse. Ainda assim, Bohm optou por manter silêncio sobre a sua experiência espiritual e continuou seguindo sua vida de forma quase anônima e bastante simples. Finalmente, 10 anos depois, em 1610, Jacob Bohm teve sua terceira e definitiva iluminação, que completou suas visões anteriores e totalizou seu conhecimento, dando-lhe a onisciência das coisas criadas e não criadas, emanadas e não emanadas da divindade. Sobre esta última experiência, ele escreveu: "Eu vi e compreendi, em 1/4 de hora, mais do que teria aprendido em longos anos nas escolas e universidades." A partir de então, Bohm achou que não podia ficar em silêncio sobre tudo o que tinha recebido. Uma outra versão é que sua missão mística consistia justamente em divulgar, entregar ao público uma certa soma de conhecimentos esotéricos, como tantos fizeram antes e depois dele. Como quer que seja, em 1612 ele escreveu seu primeiro livro, Die Morgenröte in Aufgang, em tradução livre, A Aurora Nascente. Como o título do livro diz, neste livro Bohm consignou sua iluminação e deu a chave oculta de todas as suas obras posteriores. Trata-se da obra fundadora da teosofia cristã,
dissertando sobre cosmogonia, a origem e o propósito da criação e o papel do homem nela. Profundamente esotérico, como todas as suas obras, o livro certamente foi destinado a iniciados, para estudo daqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Lançada em forma de manuscritos avulsos, para o estudo de um pequeno grupo de amigos, não demorou muito para que uma cópia caísse nas mãos do vigário-geral de Görlitz, o pastor Gregorius Richter, teólogo protestante e principal autoridade eclesiástica da cidade. Escandalizado, o pastor Richter declarou guerra sem tréguas àquele sapateiro humilde que possuía um conhecimento que ele, um teólogo respeitado, não possuía e não compreendia. Richter acusava Boehme de heresia contra o cristianismo. De fato, o clero não podia compreender a profundidade da luz mística da obra de Boehme, que eliminava os dogmas, resolvia os mistérios e trazia à luz o esoterismo contido na Bíblia e no cristianismo em geral. E fazia mais, dava respostas aos grandes mistérios da vida usando uma terminologia cristã. De nada adiantou Boehme argumentar com o pastor de que sua obra não atacava o cristianismo, mas o esclarecia e o exaltava ainda mais. O resultado das pacientes explicações de Boehme foram insultos e ataques ainda mais furiosos por parte do pastor, que amaldiçoou do púlpito o livro de Boehme, chegando ao ponto de tentar voltar os cidadãos de Görlitz contra o autor. Gregorius Richter propôs mesmo a extradição de Boehme da cidade, dizendo aos magistrados que, se tal não ocorresse, a cólera de Deus cairia sobre todos. Boehme pacientemente se submeteu. Nem seu pedido para se despedir da família foi atendido, de forma que ele se retirou de Görlitz sozinho. Contudo, já no dia seguinte, os magistrados arrependeram-se de sua posição, compreendendo que Boehme era um homem inocente. Chamaram-no de volta, pedindo apenas que lhe entregassem o manuscrito completo do livro Aurora Nascente e nunca mais voltasse a escrever. Boehme conseguiu calar-se por 7 anos, mas sua ânsia por espalhar o conhecimento privilegiado, que era o seu, foi ainda mais forte. Além disso, cópias de seus manuscritos atingiram pessoas de vários lugares, muitas eminentes e cultas, as quais, maravilhadas por aquele conhecimento fabuloso, insistiram para que ele continuasse a escrever. Jacob Boehme cedeu e produziu uma série de livros que rodaram a Europa e mesmo outros continentes, tornando-o uma referência em matéria de esoterismo, teologia mística e mesmo ocultismo. As escolas iniciáticas acolheram calorosamente seu trabalho, em especial os Rosacruzes, donde, segundo alguns, possivelmente emanou a sabedoria de Boehme. Naturalmente, tal sucesso incendiou novamente a fúria do clero protestante, que, na pessoa do pastor Richter, fez de tudo para tornar a vida de Boehme a mais difícil possível. Sob a ameaça de ser sacrificado em uma estaca pela Inquisição protestante, Boehme se retirou novamente de sua cidade natal e se dirigiu a Dresden, onde finalmente encontrou apreço e estima por parte de eruditos, teólogos e filósofos. Jacob Boehme falava várias línguas sem nunca saberem onde eles as tinha aprendido, pois não estudara muito numa escola formal. Também demonstrou poderes psíquicos assombrosos que nunca exercia como exibição, mas no intento de ajudar. Quando lhe pediram um autógrafo, costumava escrever: "Aquele para quem o tempo é o mesmo que a eternidade, e a eternidade o mesmo que o tempo, está livre de qualquer contenção." Boehme faleceu tranquilamente em 1623, cercado de sua família e admirado por pessoas de toda a Europa e mesmo fora dela. Nem em sua morte se viu livre do ódio do pastor Richter, que negou-lhe sepultura na sua cidade natal, forçando sua família a enterrar Boehme na propriedade de um amigo no campo. Ainda assim, inflamados pelo pastor Richter, muitos populares tentaram tumultuar o enterro daquele estranho homem que causara tanta admiração em muitos e tanto ódio
em poucos. Na esteira do livro Aurora Nascente, Boom publicou cerca de 30 obras, aprofundando os temas tratados no primeiro trabalho. Considera-se que ninguém jamais foi tão longe na explicação dos mistérios de Deus, do homem e da natureza quanto este escritor alemão. A profundidade e o impacto de suas obras foram tão avassaladoras que iluminaram gerações, chamando mesmo a atenção do rei Carlos I da Inglaterra, que teria dado graças por ainda existirem no mundo homens como Boom. As obras de Boom expõem a doutrina oculta sob o simbolismo cristão. Utiliza de um vocabulário próprio e de imagens específicas que, uma vez penetradas em seu real sentido, abrem as portas da sabedoria arcana ao leitor deslumbrado. Utiliza-se ainda do simbolismo alquímico e astrológico mesclados a uma teologia mística para apresentar sua doutrina. No campo profano, Jacob Bohm influenciou filósofos, cientistas, artistas e pensadores diversos posteriores a si. Foi lido e engrandecido por praticamente todos os grandes filósofos alemães, como Leibniz, Hegel, Fichte, Schelling e Schopenhauer, cujas obras trazem a marca da influência de Bohm. Já os poetas românticos como Tieck, Schlegel e Novalis também sofreram forte influência de Jacob Bohm, e mesmo Isaac Newton foi um leitor de Bohm, havendo indícios, segundo alguns pesquisadores, de que sua teoria da gravidade só se tornou possível graças aos conhecimentos trazidos antes por Bohm em suas obras. No campo esotérico, Bohm é celebrado por todos os ocultistas, em especial rosacruzes, maçons, teosofistas e martinistas. Estes últimos, na condição de místicos judaico-cristãos, lembram que o fundador de sua ordem, o filósofo desconhecido Louis-Claude Saint-Martin, disse sobre Bohm: ele foi a maior luz depois daquele que foi a própria luz, isto é, o Cristo. De fato, a obra de Bohm está entre as mais profundas e completas jamais escritas sobre os grandes temas essenciais da vida, equiparando-se mesmo aos grandes clássicos religiosos da civilização, como o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Dhammapada, o Talmud, a Bíblia e o Alcorão. Destacamos de sua imensa bibliografia, junto com o já citado Aurora Nascente, os livros De Signatura Rerum, ou A Assinatura de Todas as Coisas, onde Bohm faz ver que Deus escreveu sobre si mesmo em toda a criação, podendo ser lido e descoberto em cada parte de sua obra, seja material ou espiritual. Fala ainda do papel do homem e das hostes angélicas na harmonia da criação. No livro Mysterium Magnum, ou Magno Mistério, Bohm faz uma explanação sobre a significação mística e oculta do livro do Gênesis da Bíblia. Já no livro 40 Fragen über die Seele, traduzido como 40 questões sobre a alma, Bohm responde às dúvidas elaboradas pelo cabalista cristão Balthasar Walter. Após percorrer várias universidades da Alemanha em busca de perguntas sobre a alma consideradas por acadêmicos impossíveis de ser respondidas, Walter reuniu-as e as enviou a Bohm, que respondeu a todas de forma profunda e completa. É importante ainda destacar que artistas iniciados ilustraram alguns princípios expostos por Jacob Bohm em seus livros, e isso resultou em uma série de maravilhosas pranchas que sintetizam as leis cósmicas traduzidas por Bohm em suas obras. Muitos desses desenhos iniciáticos foram feitos por Dionysius Andreas Freher, místico e alquimista, discípulo de Jacob Bohm. Todas essas ilustrações merecem meditações aprofundadas. Mas qual foi, enfim, a verdadeira missão de Jacob Bohm, o humilde e silencioso sapateiro de Görlitz, que ocasionou tamanha avalanche através de suas obras? Jacob Bohm
foi um dos grandes iniciados enviados pela loja oculta dos mestres secretos da humanidade para uma missão específica. Assim como muitos mestres agiram em diferentes épocas para restaurar a pureza e o poder místico de uma linha filosófica, de uma religião ou de uma escola, deturpados pela vaidade e pela especulação intelectual, Boom foi enviado para reavivar o cristianismo esotérico, o verdadeiro misticismo cristão, em uma época de dogma, superstição e querelas inúteis em torno dos ensinos de Cristo. Ele veio falar a língua que vivifica, em oposição à letra que mata, e por isso foi considerado tão perigoso pelos que desejavam manter o povo na ignorância dos verdadeiros mistérios. As obras de Jacob Boehme são obrigatórias na biblioteca de todo ocultista e mesmo para toda pessoa desejosa de um dia alcançar a iluminação da alma. Contudo, tais livros não podem ser abordados de forma convencional. O leitor erudito nada achará neles. Aos doutos do mundo, ao intelectual vaidoso e àqueles acostumados a uma exegese puramente intelectual, os livros de Boehme permanecerão hermeticamente fechados, pois são obras iniciáticas que confundem o intelecto e cujos selos só podem ser abertos pela vivência. É, pois, com uma leitura vivencial que o leitor pode esperar começar a compreender Jacob Boehme, jamais com uma análise mecânica. Pois Boehme disse: meus escritos são para aqueles que desejam receber a verdade, num estado de mente simples e infantil, pois eles possuirão o reino de Deus. Escrevi unicamente para aqueles que buscam. Para os astutos e espertos, nada tenho a dizer. Esta afirmação pode parecer contraditória quando o leitor se deparar com a aparente complexidade das obras de Jacob Boehme, mas tratam-se de véus intencionais que caem um a um diante do olhar humilde e inocente do buscador, desejoso de aprender, que abre os livros com o coração mais do que com os olhos. Todo aquele que abordar aos livros de Boehme com esta atitude terá para si infalivelmente um tesouro de sabedoria arcana revelado. Qual as pétalas de uma rosa, a alma do leitor abrir-se-á para a verdadeira significação destas obras, e maravilhado será não só instruído, mas transformado. Antes de encerrarmos, é útil destacar como nossos amigos do canal podem adquirir as obras de Jacob Boehme em português, se assim o desejarem. Muitos dos principais livros de Boehme têm sido publicados no Brasil pela Polar Editorial. Com esmerada tradução, comentários e notas, eles podem ser adquiridos através dos links colocados na descrição deste vídeo. Comprando um ou mais deles, você também ajuda o canal Realidade Fantástica a continuar em sua missão. Encerramos com trechos extraídos de várias obras de Boehme, aquele que, com justiça, foi chamado de príncipe dos filósofos divinos. Nem o dinheiro, nem as posses mundanas, nem a ciência, nem a autoridade, nada disso trará a vós o doce descanso do paraíso, que só pode ser atingido através do nobre conhecimento de si mesmo. Lá poderás vestir tua alma. Trata-se da pérola que não é devorada pelas traças e que nenhum ladrão pode levar. Busque-a e encontrarás um nobre tesouro. Nenhum homem, exceto aquele que está regenerado no espírito, é livre e é seu próprio mestre. O verdadeiro cristão não pertence a nenhuma seita particular. Ele pode participar de cerimônias de qualquer seita sem pertencer a nenhuma delas. Ele possui uma única ciência, que é a do Cristo interior. Ele tem sua igreja na alma, onde ele prega e escuta. Essa igreja está com ele e está nele. Onde quer que vá, ele está sempre em sua igreja.
Sua igreja é o templo de Cristo, onde o Espírito Santo prega a todos os seres, e em tudo o que faz, ouve o sermão de Deus. Olhe para as flores do campo. Cada uma possui seu atributo particular. No entanto, elas não brigam e nada disputam. Elas não disputam a posse do raio de sol ou da chuva, não brigam por causa de suas cores, perfumes e sabores. Cada uma cresce de acordo com a sua natureza. O mesmo ocorre com os filhos de Deus. Cada um possui seus próprios dons e atributos, mas todos surgem de um Espírito. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal e, se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo, pois isso ajuda muito no nosso crescimento. E lembrem-se, o mistério está entre nós.